pilar número 1 é resultado. Pilar número 2 são metas. Porque a meta não é para ser fácil. A meta ela tem que te desafiar. Vai doer? Vai ser legal? Pra caramba, desde que você queira. Só colocar no papel e ficar esperando, não desenvolver as ações para que isso aconteça, não vai funcionar. A prioridade é fazer a empresa crescer. Estamos no ar com mais um episódio do podcast Empresa Mais Lucrativa. Meu nome é Marcelo Henrique e aqui ao meu lado está a Daiane Henrique, é isso? É isso. Acho que é isso, né? É isso. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio número 14. 14º já. Exatamente, passa rápido. 14 semanas de conteúdo para provocar os empresários a uma mudança positiva, a gerar mais resultados nos negócios, atingir melhores resultados. E hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito. Eu acho que é um tema fundamental que todo empresário precisa saber. Eu acho que não dá para ser empresário hoje no Brasil, e no mundo, não dá para ser empresário sem saber sobre metas e sobre objetivos, Não dá para viver sem isso. Não dá para viver sem isso. Eu não entendo quando eu chego numa empresa e não existe meta. Era a pergunta que eu ia te fazer agora. Ainda existem empresas no Brasil que trabalham sem metas? Existem, né? Chegam até nós? Sim. É incrível, tá? Mas a grande maioria... Não tem metas claras, A grande maioria não tem não trabalha com as suas sistema de metas. Quando não tem uma continuidade, não tem uma consistência. E muitas vezes estabelece metas de maneira errada. Aí causa uma série de problemas na empresa... Paga bonificações de maneira errada, paga bonificações com prejuízo, enfim, vários tipos de problemas relacionados a metas. Já passamos por várias empresas, várias correções com relação a isso. E é um tema muito bom, tema muito importante. Então, se você tem um negócio, você está assistindo isso aqui, você tem um negócio, fica ligadinho. O assunto é muito importante, vai te ajudar de verdade. O objetivo desse podcast de hoje aqui é te dar um direcionamento para que você consiga alinhar suas metas de uma maneira prática. Então, se você está chegando, já ativa o sininho, deixa o seu like, é isso que eu ia falar? Isso aí. Então, o nosso podcast ele vai para o ar toda segunda-feira, sempre no mesmo horário, sempre cedinho, já tem conteúdo novo no ar, tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio. E se você está assistindo, costuma assistir pelo YouTube, a gente sinaliza aqui para você acionar o sininho, deixa o sininho ativado. Compartilha esse conteúdo. Ativa o sininho para avisar que sempre tem conteúdo novo, compartilha com as pessoas que você acha que faz sentido, que acha importante ouvir, até com seu gerente, com a sua equipe, com os seus amigos empresários também. Deixa o seu comentário, é importante a gente saber o que está fazendo sentido para você dos podcasts que a gente está fazendo, para que a gente saiba o que está fazendo sentido para a gente continue e se empolgue a criar cada vez mais conteúdos aí para deixar as empresas ainda cada vez mais lucrativas. Bacana. Vamos lá então, falar de metas, falar de objetivo, falar de um tema que eu adoro, ajudar as empresas a crescerem. Vamos lá então, tá preparado? Preparadíssimo. Eu falo que o teu sobrenome é Meta, né? Então vamos lá. E conhecendo o Marcelo do jeito que eu conheço, eu ouso falar, que ele tem 2 pilares muito fortes, que inclusive nós aplicamos no nosso negócio e nos negócios dos nossos clientes. O pilar número 1 é resultado, o pilar número 2 são metas. Então são 2 pilares muito fortes na nossa empresa, no nosso negócio. E por que tu traz isso contigo? E tu estende esses 2 pilares para os nossos clientes? Eu acredito que questão de cultura. Eu tive um benefício de trabalhar desde muito cedo e eu tive algumas boas escolas em termos de aprendizado com relação a metas. Trabalhei em setor financeiro, banco, então assim, é muito agressivo, apesar de não concordar com algumas questões de bancos e tudo mais, mas em termos de gestão, eles são muito bons. E trazendo algumas questões para os pequenos empresários, para as empresas menores, a gente consegue ter resultados positivos. Assim, e realmente, eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter resultado. A gente tem que conseguir mensurar, saber qual é o resultado que a gente quer, para que a gente consiga ter um direcionamento. Se você não tem a busca por nenhum tipo de resultado, você está ocupando espaço aí no ambiente e não está contribuindo, não está evoluindo. Então, sim, eu preciso ter resultado. E para ter resultados, eu preciso ter metas. Preciso ter metas. E acrescento mais, metas ousadas. Porque a meta não é para ser fácil.
A meta ela tem que te desafiar, ela tem que te forçar a crescer, ela tem que te tirar da zona de conforto, ela tem que te incomodar um pouco mais, ela tem que doer um pouquinho. Porque se não está fazendo isso, não está fazendo sentido. Então, sim, eu sempre trabalhei com metas, eu não lembro na vida quando que eu não trabalhei com metas. Então, sim, e quando eu chego numa empresa, eu começo a analisar as metas, e aí questões de metas qualitativas, metas quantitativas, metas de gestão, enfim, para que a gente faça a empresa funcionar e crescer de forma lucrativa, eu tenho uma série de metas. Quando a gente pensa de meta, é só vender, é só lucratividade, é só crescimento. Não necessariamente isso. Existe um conjunto de metas quando a gente pensa em crescimento empresarial de uma forma lucrativa, dentro da nossa metodologia. Eu tenho uma série de metas, desde a parte quantitativa, que é a meta de venda, meta de performance, meta de crescimento, mas muitas metas qualitativas, para que eu consiga garantir a sustentação desse crescimento de uma forma crescente e consistente de verdade. Porque sem essas qualitativas que eu vou garantir o suporte de crescimento da empresa, as de crescimento elas vão gerar um resultado até um certo ponto. Só que depois a coisa cai. É que eu digo assim, crescer, gerar mais vendas, gerar mais faturamento não é o mais difícil. O mais difícil é conseguir se manter no topo. E aí, para isso, a gente precisa ter essa equação de metas visando o resultado e saber quais metas eu preciso implementar naquele momento. Tem empresas que não precisam de metas quantitativas, mas precisam colocar metas qualitativas para garantir o bom suporte da empresa. E quando se fala em meta, principalmente quando a gente fala isso para o colaborador, né, ele sempre já vem, mas eu não sei trabalhar sob pressão. Então meio que virou uma coisa em relação à outra, né? Tem o mesmo significado. Por que a maioria dos colaboradores fala que eu não sei trabalhar sob pressão quando a gente fala em metas? Ele nem sabe o que é pressão. Ele nem sabe o que é pressão. Ele acha... Porque o que acontece? Normalmente, as pessoas fogem do desconhecido. Então, quando eu venho colocar metas, e eu estou falando de algo que é desconhecido, a pessoa diz que não sabe trabalhar sob pressão, ela imagina que vai ser difícil, ela imagina que não vai conseguir, ela imagina que ela não consegue. Nem sabe que ela vai ter um benefício muito grande. Ela nem sabe né? o que é, entendeu? Então, o nosso cérebro é muito louco, né? Porque ele é feito para nos proteger. Então, a partir do momento que eu não sei o que vem pela frente, eu digo que não sei. Eu não sei trabalhar não gosto de trabalhar sob pressão e, cara, tá tudo bem. Só que nas empresas que a gente trabalha, nas empresas que eu faço parte de conselho, nas empresas que a gente administra, e hoje são mais de 500 colaboradores, somando todas as empresas. Bem mais. Mas enfim, são mais de 500 colaboradores que a gente lida todos os meses. E uma das coisas que a gente trabalha é justamente isso. O nosso perfil é um perfil de gestão, onde a gente vai ter um crescimento acima da média, porém a gente também tem uma execução acima da média, consequentemente existe uma cobrança acima da média e um reconhecimento acima da média. Ou seja, proporcional, né? É tudo proporcional. Ou seja, se você não é uma pessoa que aguenta isso, você não é uma pessoa. Você vai ter que procurar uma outra empresa. Porque aqui dentro a gente vai crescer acima da média. E você vai ter a oportunidade de crescer acima da média. Consequentemente, você vai ser cobrado também acima da média. Você vai ter que performar acima da média. A gente vai te dar condições para crescer acima da média. Para que você performe acima da média. Vai doer? Vai ser legal? Pra caramba. Muito. Desde que você queira. Esteja disposto. Desde que você esteja disposto. Desde que você esteja disposto a crescer acima da média. Porque todo mundo quer chegar no topo, mas poucas pessoas querem subir no topo. Então é isso que a gente consegue fazer. Por isso a gente trabalha com metas agressivas. Eu não vejo hoje, na minha visão de gestão, a minha verdade não é a verdade absoluta, mas é a verdade que funciona para inúmeras empresas. A gente está gerando múltiplos milhões todos os meses com os clientes. Então sim, funciona. Uma pessoa que não sabe lidar com pressão, uma pessoa que não sabe trabalhar com metas, uma pessoa que não tem um plano de crescimento, uma pessoa que não sabe lidar com essas questões, essa pessoa está fora do mercado, seja ela um empresário, seja um colaborador. Eu digo que uma das primeiras coisas que a gente faz quando o cliente chega para nós é fazer esse tipo de reconhecimento e implantar o processo de metas. Sim, né? Tem um alinhamento. Nós temos o nosso método, né, de implantar metas que é muito interessante, que o empresário, quando ele conhece esse nosso método, ele fica fascinado.
né? Que é um método que funciona e é justamente que é baseado no ganha-ganha, né? Onde todos ganham, inclusive a empresa, né? Porque a maioria das empresas que vêm para nós quando já trabalham com metas, a gente fica espantado que os funcionários acabam recebendo uma bonificação às vezes acima da média, mas a empresa no final ela está no prejuízo. Né? A empresa ela não está recebendo, não está tendo lucro. Por desconhecer, Sim, por pegar uma fórmula pronta, por, enfim, achar que tá certo. Muitas vezes eles montam a meta, vamos juntar a equipe e montar a meta. Né? Então, assim, então não é tem, dessa por desconhecimento, acaba prejudicando de um lado ou de outro. E quando eu penso num desenvolvimento de uma meta de crescimento, uma meta que é um crescimento lucrativo, que é o que a gente trabalha, eu preciso pensar no sistema como um todo, na empresa como um todo. Então, assim, não é para beneficiar a empresa, não é para beneficiar o colaborador, é para beneficiar o crescimento da empresa. Por que eu defendo o crescimento da empresa? Eu sou totalmente imparcial com relação a isso. Porque quando eu faço a empresa crescer com o lucro, todos ganham. Todos ganham. Inclusive os clientes. O dono ganha. A empresa ganha porque ela fica mais forte, consequentemente ela contrata mais gente, o colaborador ganha, os seus clientes ganham, porque fornecedores todo mundo ganha, porque a empresa fica mais forte. Mas quando eu faço isso, é porque eu estou sendo totalmente parcial, pensando no crescimento da empresa. Então, estratégias de crescimento é o que a gente desenvolve. Então, eu penso não no dono nem no colaborador, eu penso na empresa. E aí todas as decisões são pensadas no crescimento da empresa. Ela tem que ser bom para a empresa, porque se a empresa estiver crescendo, a empresa estiver gerando mais lucro, vai ser bom para todo mundo, aí todo mundo ganha. Por isso que ter essa clareza de qual o resultado e saber exatamente quais as metas que eu preciso ativar nesse momento, ela é fundamental para o crescimento da empresa. Não é assim, sair soltando meta à torta e direito e entendendo, vou lá olhar pela janela, eu acho que esse mês vai estar bom. Parece que esse mês vai dar bom, vou botar essa meta aqui. Não é assim que funciona. E também não dá para ser igual a Dilma de querer mudar a meta, dobrar a meta, e, enfim, né? Não, a gente tem que ter, existe uma política para definir as metas, né? Então tem que respeitar a política. Porque às vezes, não está dando certo, eu vou lá, vou mudar a meta, né? Eu vou diminuir a meta, esse mês eu vou diminuir porque está difícil. Enfim, não, acho que tem que ter essa consistência, né? Toda meta que nós trabalhamos junto com os empresários, né? Junto com a liderança da empresa, elas são metas reais, elas são atingíveis, mas para isso precisa de um caminho, né? Uma vez eu recebi uma mensagem de um empresário que ele falou que estava muito difícil de bater a meta. Eu perguntei para ele quanto é que era a meta. Ele tinha feito a aplicação para o processo de mentoria, inclusive não foi aprovado. Qual era a meta? E aí ele disse que já estava alguns meses sem bater meta, porque sempre que ele colocava a meta não dava para atingir, aí a equipe ficava frustrada, então ele preferiu nem colocar a meta para não desapontar a equipe. Eu falei, tá uma beleza. Então assim... Está trabalhando para a equipe, né? Exatamente. Então, assim, e quando a gente fala em meta e objetivo, é a mesma coisa? O que é meta? O que são objetivos? Vamos lá. Metas e objetivos. Eu tenho um objetivo claro, que é o que eu quero alcançar. O teu objetivo está claro. Eu quero atingir determinado objetivo. Cheguei lá. Nosso objetivo está lá em dezembro. Aí eu tenho as metas. O que são as metas? São todas as ações, todos os passos, todos os prazos que eu vou colocar para que a gente consiga atingir esse objetivo. Então, uma meta não existe sem um objetivo. Um objetivo sem uma meta provavelmente se torna inatingível. Então, por isso que eu trabalho metas e objetivos. A gente alinha um objetivo muito claro, um objetivo que desperte desejo, que desperte o querer de verdade da equipe, da empresa, de todos os que eles estão envolvidos. E aí eu vou estabelecer metas para que a gente consiga chegar nisso. Então eu vou determinar prazos, eu vou determinar ações para a gente estabelecer e abrir isso, quais todos os passos que vão ser feitos para que a gente consiga estabelecer aquilo lá. Então a meta é a divisão, né, dos passos e dos prazos para que a gente consiga chegar no objetivo. E quais são os critérios importantes assim, para um empresário para a elaboração de uma meta lucrativa? Devido que a gente já comentou antes, muitos clientes chegam para a gente com a meta toda bagunçada ou sem meta estabelecida para a empresa, e a gente sabe quanto isso influencia no resultado do crescimento da empresa. Muitas vezes a empresa ela não cresce mais porque ela não tem metas claras, ela não cresce porque ela não sabe para onde ela está indo, ela simplesmente existe. Então, a partir do momento que a gente desenvolve, que a gente auxilia o empresário a ter essa clareza e a desenvolver metas claras e criar um caminho para isso, não é só a meta vai ser essa, mas como que eu vou atingir? Então, existem estratégias de como atingir a meta. E quais são os critérios que o empresário ele precisa ter para a elaboração de uma meta lucrativa?
Eu sei que são vários, né? Mas então, o que a gente pode pontuar aqui? Eu vou trazer um critério que ele engloba muita coisa, que ele é muito importante. Porque quando eu penso em estratégias de crescimento, metas de crescimento, eu preciso pensar o seguinte: eu vou sair de um ponto A para chegar num ponto B. Então, eu preciso ter métricas, preciso ter dados. Então, para que eu consiga desenvolver uma boa meta, é importante que eu tenha métricas. Histórico do que está acontecendo, independente da meta que vai ser estabelecida, do objetivo que vai ser definido, eu preciso ter as métricas atuais, daquilo que está sendo feito. O que são as métricas? Eu estou medindo a performance atual. Então, eu vou trabalhar um tempo para que eu consiga medir a performance atual. E aí eu tenho as métricas. Métricas de vendas, métricas de satisfação, métricas de atendimento, métricas, enfim, daquilo que eu vou trabalhar para que eu vou conseguir chegar no próximo nível. Então, a partir do momento que eu tenho essas métricas, eu tenho o meu ponto A. Aí, a partir desse momento, eu consigo estabelecer o quanto que eu preciso melhorar em determinadas áreas para atingir aquela meta, o quanto que eu posso crescer, o quanto que, se eu vou falar em termos de produção, o quanto que eu consigo crescer, que eu consigo produzir mais, e eu vou determinar isso, mas tudo parte do ponto inicial que eu tenho que ter as métricas corretas. Muitas empresas, quando a gente inicia um processo de consultoria, e dependendo do nível da operação, tipo, a gente está iniciando uma operação agora que essa empresa fatura quase 3 bilhões mês. Então é uma operação robusta, uma operação grande. Só que acredita que as metas dessa empresa estavam totalmente desorganizadas. Tanto as metas produtivas da produção, quanto as metas comerciais que praticamente não existiam. E mesmo assim ela está fazendo quase 3 milhões. Imagina organizar. Está fazendo quase 3 milhões mês. Mas essa operação é uma operação grande. Não é uma operação de varejo, que é fácil de tu pegar e mexer rapidinho. Então eu preciso criar métricas. Não existe métricas. Então eu estou indo no 3º mês de operação agora, onde a gente está fazendo toda a criação e análise das métricas, com base nesse histórico do jeito que a empresa está funcionando já, sem a gente fazer grandes alterações, a gente tem os dados iniciais. E aí, com base nesses dados iniciais, agora a gente vai estabelecer metas de crescimento. E aí, em cima das metas de crescimento, a gente desenvolve plano de ação, as ações corretivas, ações de melhorias, ações de ajuste, enfim, em cima de cada um. Mas o ponto inicial para que eu consiga desenvolver um bom plano de metas de crescimento, eu ter as métricas do que está acontecendo na empresa. Se eu faço metas erradas, é melhor que nem tenha? Depende. Depende, né? Depende. Em algumas vezes, sim. Porque às vezes está dando tiro no pé. Está dando prejuízo, né? Está dando tiro no pé. Então, se eu estou desenvolvendo uma meta, o que acontece? Quando eu não tenho a métrica correta, quando eu não tenho a informação correta, existe um erro comum. Vamos pegar o seguinte, muitos empresários de varejo, quem tem loja, por exemplo, pode se ver nesse filme. Nós estamos aí no mês de maio, no mês de maio, ele pega o faturamento que ele teve no mês de maio do ano passado, coloca um percentual que ele acha que qualquer lá e define a meta desse mês. Esse é um grande erro. Um dos grandes erros. Esse é um grande erro. Por quê? Porque, primeiro, que eu tenho uma informação, maio do ano passado. Não quer dizer que essa informação é bom ou não. E aí, chegam umas empresas, ele me fala assim, Marcelo, é o seguinte, comparado a maio do ano passado, a minha empresa vendeu 10% a mais. Eu falei, que bom. Agora, o quanto que maio do ano passado foi bom? Porque eu comparar o ruim com o péssimo não torna o ruim bom. O ruim continua sendo bom. Só que eu estou fazendo uma comparação com algo que era pior ainda. Então, esse é um grande erro de tentar montar uma meta baseada no histórico passado e sem olhar para dentro da empresa, no momento atual da empresa. Esse é um grande erro que varejo, as lojas costumam cometer. 90% das lojas costumam desenhar suas metas dessa forma e é um grande erro. E aí podem acabar com o negócio, né? Pode ser um dos motivos, né, de acabar com o negócio. Porque eu começo a gerar a meta errada.
Vou pagar de forma errada. Cria uma meta e aí eu vou gerar uma bonificação, um comissionamento, pago e no fim das contas não está sobrando nada no final do mês. Paguei comissão para todo mundo ganhou comissão, todo mundo ganhou bonificação, passei a régua, fechou, fechamos no prejuízo. Mas como fechei no prejuízo, todo mundo ganhou comissão, todo mundo saiu feliz. E aí para voltar atrás, depois é aquele problema que a gente já conhece. Aí eu preciso andar com segurança. Vamos pro papo de dono? Vamos, papo de dono, aquele momento que eu gosto. Lembrei agora de um episódio que eu quase tive andar com segurança. Acho que lembramos do mesmo. Eu tive que mudar um processo de metas e eu tive que andar literalmente com segurança. E hoje a empresa agradece, né? Eu tive que andar com segurança literalmente por alguns meses, porque eu estava sendo perseguido aí. Mas faz parte. Papo de dono, aquele momento que você mandou a sua perguntinha e eu vou responder aqui questões da sua empresa, do seu dia a dia, para que esclarecer, né? Para que você como é que a pessoa faz para decisões. Você participar. pode mandar seu papo de dono aqui embaixo nos comentários, perguntinha papo de dono. Você pode mandar diretamente no Instagram, Marcelo com 2 L's _ Henrique, vai lá, manda um direct, ou se tiver uma caixinha aberta, que dificilmente não tem uma caixinha aberta, quase todos os dias tem uma caixinha de perguntas, você pode mandar papo de dono, a gente vai selecionar, vai responder por aqui, e aí você vai ver no próximo programa a sua pergunta sendo respondida. E hoje nós temos pergunta de quem? Do Igor. O Igor ele quer saber como fazer para deixar a sua equipe comercial mais motivada, pois vivem reclamando e não se empolgam para vender. Só reclamam. Essa é a parte que eu gosto. Coloca um filme de comédia, alguma coisa assim, um romance, leva eles para tomar sorvete, faz alguma coisa, leva eles para passear. Às vezes eu me passo assim. A questão de motivação é muito relativo. Por que essa equipe está desmotivada? Essa informação está incompleta, não está aqui, né? Por que essa equipe está desmotivada? Não. Vive reclamando e não se empolgam. Não se empolgam para vender. É Igor, né? Deixa eu pegar. Igor. Igor, é o seguinte, eu tenho que analisar 2 coisas aqui. 2 coisas. Uma são as maçãs podres, que pode fazer parte da tua equipe. Né? Que tem aquelas pessoas que vivem reclamando e vão reclamar sempre. Então, precisa uma análise comportamental da equipe. Aí seria importante para entender do que eles de fato estão reclamando e se faz sentido tais reclamações ou não, né? Ou a pessoa realmente é aquela pessoa que reclama de tudo. Tem o hábito de reclamar, né? Tem pessoas que vão reclamar de tudo e vão minar toda a equipe para que aquilo aconteça. Então, a primeira coisa é fazer uma análise comportamental para identificar essa equipe, para saber se essas pessoas estão reclamando de verdade, se faz sentido ou não essas reclamações, e aí a gente analisar os processos, o que faz sentido para essas pessoas, mas identificar como está essa equipe. Lá a gente tem um treinamento que, inclusive, que é o que tu executa com a equipe, que é o desenvolvimento do time de alta performance. Então, nesse treinamento que a Daiane faz, a gente faz exatamente isso. Faz um mapeamento da equipe e aí faz um alinhamento de expectativa e de objetivos com a equipe, do que está sendo de fato acontecendo e o que a empresa quer dessas pessoas e o que essas pessoas buscam do teu negócio. E a Daiane faz isso muito bem. Ela que trabalha esse ponto com a equipe. Por que isso é importante? Porque o desânimo, né, e as reclamações, na maioria das vezes, e aí a gente tem isso medido, né, nas nossas métricas de avaliação, não é por falta de motivação ou desmotivação, é falta de clareza, falta de direcionamento, falta de saber o que fazer. A gente está perdido, a gente não tem processo, a gente não sabe para onde vai, não tem líder. Falta de segurança, né? Tipo, eu não sei o que eu faço aqui, todo mundo me cobra, mas ninguém faz nada, ou todo mundo faz tudo, ninguém não tem um processo claro, a gente não sabe para onde ir, a empresa, normalmente esses processos de motivação de equipe, não sei o que, é culpa do dono, é culpa do gestor, é culpa do líder, que não está dando um direcionamento e não está dando clareza para as pessoas. A gente vai abordar
num podcast que a gente está preparando aqui para os próximos episódios, questões de equipe, questões de motivação mais específica de equipe. Mas se a gente fosse resumir, basicamente, eu acho que é isso, né? Acho questão que de clareza e direcionamento. Eu acho que precisa, a primeira coisa é identificar, e é difícil para o Igor ele mesmo identificar, porque as pessoas acabam reclamando, uma hora ele ouve um, outra hora ele ouve outro, ele está inserido possivelmente, né? Sim. No negócio, então um olhar de fora sempre acaba sendo importante para identificar, para aplicar testes, identificar qual a real situação de como está. Falou tudo agora. Uma análise externa nesse ponto de direcionamento de equipe. Eu não gosto muito da palavra motivação, mas eu vou usar essa palavra motivação que você colocou. Para trazer esse direcionamento, ela tem que ser feita por alguém externo na empresa, para que seja alheio a sentimentos, né? Para que fosse alguma coisa analítica, prática de verdade, para gerar resultado, e totalmente imparcial, porque existem os vínculos. Sim, aí o Igor ele precisa receber um diagnóstico de como que a empresa está, né, como que está, qual a real situação dos colaboradores, se realmente essas reclamações elas procedem ou não, se acaba sendo um vício mesmo. Muitas vezes pode acontecer dessas pessoas elas não terem tanta atividade no dia. Hoje mesmo pela manhã eu estava com uma reunião com uma equipe que a líder estava me passando que, poxa, Dai, tem muita conversa. Eu falei, está tendo muita conversa, tem pouco trabalho, então a gente precisa dar mais trabalho. Está sobrando gente. Está sobrando gente, ou tem, né? Então elas precisam ter uma... E a líder, ela estava inclusive entrando no operacional porque a equipe muitas vezes não dava conta. Eu falei, opa, está tendo uma contradição aí, né? Então o que acontece? Elas precisam ter clareza do que fazer, como fazer, ter atividades durante o dia. Um outro ponto que agora tu falando aqui, eu lembrei, que a gente fez nessa empresa, foi a questão de entender... e a gente falou no outro podcast, da pessoa certa no lugar certo. Porque a desmotivação acontece, um dos fatores de desmotivação acontece quando a pessoa está executando uma função para a qual ela não é boa, para a qual ela não tem o perfil adequado. Tem habilidade, né? Então, quando a gente faz essa análise, inclusive se identifica essa questão, se a pessoa está apta ou não está apta, se ela tem um perfil comportamental ou não, para fazer as mudanças pontuais, caso seja necessário. E é legal quando a gente faz isso, porque em alguns casos aumenta 70% a produtividade daquele setor. Sim. Simplesmente porque tirou 2 peças ou remanejou, saiu daqui, colocou para lá, distribuiu tarefas diferentes. Organizou, né? Eu acho que a gestão organizacional do corpo, da equipe, alinhado com os objetivos da empresa, ela tem que ser feita anualmente. Porque os objetivos sempre vão mudar. Então, trazer essa reunião da equipe, esse alinhamento da equipe, esses objetivos da empresa de novo, vai fazer o quê? Vai oxigenar, né, os objetivos, vai oxigenar as metas, o direcionamento, vai trazer clareza, vai trazer inspiração, motivação, e aí resolve-se muita coisa. Eu falo muito colocar a casa em ordem, né? Na nossa bandeira está escrito ordem e progresso, né? Não estou querendo trazer questões políticas e tal, mas onde tem ordem tem progresso, né? Então, se está uma bagunça, dificilmente eu vou ter bons resultados. Eu estava pensando na bandeira, a gente tem bandeira na empresa. Bandeira nacional do Brasil. Pensando na bandeira onde está escrito ordem e progresso, Marcelo Henrique? A gente não tem bandeira na empresa, ordem e progresso. Então, onde tem ordem, tem progresso. Então, a primeira coisa que eu preciso para ter progresso é a organização, né? Organizar o setor, né? Organizar a empresa, organizar o setor, quem manda, quem não manda, qual é a função de cada um, a clareza, até onde eu posso ir, quem é responsável por esse setor. Então, isso longe agora com esse ordem. Eu estou viajando nesse ordem e progresso aqui. Mas eu sempre uso, então tu não está participando dos meus treinamentos. Eu dei uma viajada longe agora no Ordem e Progresso aqui. Mas é verdade, isso a gente fala quando a gente organiza a casa, né, quando a gente trata a empresa como um sistema, né? Então a empresa é um sistema, e num sistema onde não tem ordem, não tem progresso. Eu preciso ter ordem, preciso organizar. Então ter essa clareza de quem é o responsável por cada atribuição, quem é o gestor, quem é o líder, quem é o responsável, quem é o gerente, enfim, mas eu preciso naquele setor tem alguém que cuide, porque onde ninguém cuida, né, acaba ninguém não tem dono naquele setor, então fica todo mundo manda ou ninguém manda, né? Então não tem ordem e não tem progresso, Marcelo Henrique. À noite eu te dou uma aula sobre isso. Que impressionado, gostei disso. Isso é meu, hein? Vou citar isso. Vamos lá, vamos continuar então com metas e objetivos? Vamos voltar. Então todo início de ano é a mesma coisa, né? As pessoas escrevem suas metas para o ano novo, né, na folhinha, agora escrevem no celular, né? Escrevem as metas para o ano novo e depois esquecem. Basta só escrever
Escrever ajuda. Isso funciona? Escrever ajuda. É uma parte do processo, né? É uma parte importante do processo. Mas muita gente fica presa na teoria do como. Né? Na teoria do como. A pessoa não faz isso. Ela começa a pensar numa coisa e depois não faz. Escreve a meta, guarda, mas não aplica. Por que não aplica? Por que não tem tempo? Porque não tem... É essa, né? O que é a questão? Eu estou lá escrevendo a minha meta. Eu estou escrevendo a minha meta, guardei no papelzinho. Botou na carteira. E não fiz mais nada com relação a isso. O quanto você quer de verdade aquela meta? De fato, assim, quando a gente coloca algo no papel, né, que a gente realmente quer e direciona uma ação para que isso aconteça, você vai conseguir fazer. Agora vamos pensar nesse seguinte, no começo do ano. Estou definindo uma série de coisas que eu quero realizar ao longo do ano. Muito legal, estou lá pulando ondinha, definindo a meta e tal, não sei o quê. Só que as pessoas confundem aí o objetivo e a meta. Eu tenho lá vários objetivos, a lista de objetivos, mas eu não tenho os prazos, eu não tenho os passos, eu não tenho as ações, eu não tenho... E aí? Só joga pro universo. Eu coloco lá, quero trocar de carro. Eu boto até o carro que quer. Eu botei. Eu também já botei. Já atingiu. Já veio. Mas eu fiz... Por merecer. Corri atrás, fui buscar e ele chegou. Então, direcionamento para isso. Só colocar no papel e ficar esperando, não desenvolver as ações para que isso aconteça, não vai funcionar. Porque eu só estou trabalhando o objetivo, não estou trabalhando de fato a meta. Então, o que não funciona? Escrever funciona muito bem. Muito bem. Tem uma série de estudos, aquele estudo de Harvard que coloca que as pessoas que escreviam sua meta, e 97% das pessoas geravam 97% de resultados a mais. Eu acho que escrever é o primeiro passo, né? Eu preciso... Mas não basta. Eu preciso colocar para fora isso. Eu gosto de fazer o seguinte, que é aquele processo que a gente faz. Pensar, escrever e compartilhar. São as 3 etapas que eu uso para quando eu penso em meta. Eu penso no que eu quero, eu escrevo e depois eu compartilho com a minha esposa. Né? Vou compartilhar com alguém que possa contribuir, que vai participar da meta e vai contribuir com você. Então, sim, por quê? Quando eu estou pensando em algo, eu estou querendo algo. Eu que estou escrevendo, eu já decidi que eu quero. Eu estou pensando em várias coisas. Daí, a hora que eu escrevi, eu já decidi que eu quero. Quando eu compartilho contigo, que isso aqui, a gente vai acontecer isso aqui dentro do mês tal, a ideia é isso tal. Ou seja, eu já estou me comprometendo abertamente com algo que de fato a gente quer realizar. E aí a gente começa a desenvolver as ações para que isso aconteça. Perfeito. A maioria não faz isso. E a maioria repete, né? As metas. Ano passado eu tentei, você não vai botar de novo. Vou tentar de novo. repete a meta e repete o erro. Exatamente. Ela repete a meta, bota a mesma meta e coloca o mesmo erro. Então, as pessoas não... teoricamente, elas não sabem produzir as metas, né? As pessoas não sabem fazer meta. E também para a empresa, né? Muitos empresários colocam as metas da empresa para o ano, né? Estabelecem, juntam até os sócios e guardam essa meta, falta de métricas, falta de plano de ação, falta de não saber. Eles perdem um ano, né? O quanto, eu estabeleci uma meta, né, para minha empresa, para nós comprarmos determinada máquina que aumentar a produtividade. Estamos já na metade do segundo trimestre. Daí a pessoa terminou o ano, não consegui, vou colocar essa meta de novo. Mas eu vou colocar de novo e vou só jogar para o universo. Eu falo que o universo já está cheio de coisa, né? Esses dias esse dia um empresário veio falar comigo que ele... Encontrei ele no restaurante. Ele disse que tinha... Primeiro trimestre tinha sido ruim, não tinha batido a meta, estava difícil, não sei o quê... E estava pensando, daqui a alguns meses, contratar a nossa consultoria. Daqui a uns 3, 4 meses estou pensando... daqui a uns 3, 4 meses eu estou pensando em contratar a tua consultoria, pensando para a gente sentar, conversar. Eu falei, o que te impede de começar hoje? É que eu acho que eu não estou preparado. Eu falei, o que vai acontecer de diferente
em 3 meses que vai te deixar preparado. Sabe, prioridade. Daqui a 3 meses já virou semestre. Daqui a 3 meses eu já posso estar gerando resultado, colhendo frutos. Já virou semestre. Se a pessoa não bater uma meta no primeiro trimestre e ela não fazer nada de diferente no segundo trimestre, qual a probabilidade de ela bater? Tipo assim, agora o sol vai virar para mim e eu vou bater a meta. Se não mudar o jogo... As pessoas ficam muito procurando tempo, né? Então, a gente percebe muito, não, eu preciso terminar um curso, preciso finalizar da tempo para depois a gente gerar resultado. Sendo que tempo é prioridade, né? É questão de tempo, é questão de prioridade. Eu tenho que bater a meta todos os dias. A prioridade então, sim, é fazer a empresa crescer. Todos os dias eu preciso fazer alguma coisa para chegar em direção àquela meta. Se eu não estou fazendo isso todos os dias, se eu não tenho clareza no que eu preciso fazer, que às vezes é isso, eu não tenho nem clareza para onde eu tenho que ir. Então, assim, se eu não tenho isso, nada vai mudar. Isso, tu falasse uma coisa muito bem, que é a questão de bater a meta todo dia. Isso a gente faz com os nossos clientes, né? Eles têm uma meta mensal, onde essa meta ela é quebrada por semana, por quinzena, por semana e diária. Né? Então, e se deixar quebrar por hora, eu quebro por hora. Por período, né? Então já acontece de que eu ligar para o cliente 2 horas da tarde, como estamos? Então vamos mudar a rota, a estratégia agora é essa. Porque assim, depende o nível de operação, ela é mais sensível, né? Tem uma operação que é sensível ao dia, então eu tenho como fazer ajustes diários. Tem operação que é sensível à semana, eu preciso fazer ajustes na semana. Tem operações que o processo de venda em si é um processo um pouco mais longo, então ela não vende todos os dias, mas eu faço ações de venda todos os dias. Então, as métricas são outras. Então, eu analiso outras métricas. E quando a meta está funcionando, como ocorre o engajamento da equipe, que é o sonho de todo empresário, né? É preciso da minha equipe engajada. 99,9% dos empresários que a gente conversa, o problema está na equipe. Isso né? aí. Então, o quanto trabalhar com meta, o quanto elaborar metas lucrativas, metas da forma correta, a gente acaba ajudando a resolver um problema que é o engajamento da equipe. Mas vamos lá, tem uma frase do Walt Disney que a gente gosta muito, né? Que se você pode sonhar, você pode realizar. Né? Então, essa é uma frase que conecta muito com tudo que a gente faz. E como usar a técnica de elaboração de metas para realizar sonhos? Tem um documentário novo saindo da Disney agora de novo sobre isso, mas eu, em 2013, quando eu fui fazer o curso lá na Disney de liderança para o encantamento, depois de gestão de encantamento lá no Disney, no Instituto, eles falaram muito sobre essa questão, né, de como que a Disney criava os sonhos. Porque tudo que existe lá, praticamente tudo que existe lá, os shows, as atrações, os brinquedos, os personagens, tudo é do sonho. Tudo é coisa que é impossível. Alguém sonhou, né? Não, é impossível, né? Tipo assim, pensar racionalmente, isso não acontece. E aí, só que a maioria das coisas eram pensadas ou eram executadas, aí vem a pegadinha deles, por engenheiros. Porque toda manobra para aquilo tudo funciona. E pensa só, um engenheiro extremamente racional para que aquilo... Não, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Então eles criaram no processo da Disney algumas salas. Quando eles pensavam em novos projetos, novas metas, novas criações. Que tinha a sala que era a sala dos sonhos. Nessa sala dos sonhos é onde eram desenvolvidas suas metas. E nessa sala não tinha uma pergunta. Como? Não importa como, né? Era só o quê? O que a gente vai fazer? E aí pensava no quê? E deixava, sabe? Se como não existisse, o que poderia ser feito? Poderia ser feito um bonequinho que tinha asas, um menino que não ia crescer, e ele só ia usar roupa verde, e ele ia para uma terra que é a terra do nunca, onde as crianças nunca iam crescer, eles iam brincar o dia inteiro, não sei o quê, e aí apareceu um pirata da perna de pau e ia correr atrás deles, não sei o quê. Tipo assim, só loucura. Cecília. Exatamente. Que aí as crianças têm muito disso. Pureza, né? Sabe? E aí eles criavam o impossível. E aí iam para outra salinha, encontravam os engenheiros super competentes. Racionais. Essa aqui é o teu desafio. É o que tem que ser feito. Te vira. Cria-se o como. E o partir do ele poda os nossos sonhos, né? Nem vou pensar nisso, porque eu não tenho nem como. Então não vou pensar. É uma coisa que eu gosto de
de falar, assim, quando a gente pega nessa teoria dos sonhos e de metas e tudo mais, e aí eu brinco com alguns empresários, principalmente quando a gente tem mais conexão, tá pegando parte de férias. Olha só, se tu pudesse tirar férias hoje, para onde tu iria? Eu iria pro Nordeste, iria pro Rio de Janeiro, ia tirar umas férias. Legal. Deixa você repetir a pergunta. Se dinheiro não fosse problemas e você pudesse ir para qualquer lugar do mundo, saísse de férias amanhã, para onde tu iria? 99% dos destinos são totalmente diferentes. Por quê? A pessoa daí fala, vou para Bora Bora, vou para Cancún, vou para não sei o quê, vou para Disney. Por que tu não disse essa resposta antes? Porque eu pensei no como. Mas como que eu vou poder ir agora? Isso é muito poderoso. Porque o que você quer de verdade? Se você traçar um objetivo, algo que seja bem importante para você conquistar ao longo desse ano. Nós estamos em maio, dá tempo de fazer um monte de coisa ainda. Uma meta só. Algo que você queira muito, que seja importante para você. Sem pensar no como, você só coloca no quê. E o que você quer atingir até dia 31 de dezembro? Pode ser um resultado financeiro, pode ser alguma coisa material, pode ser uma viagem, pode ser alguma coisa de relacionamento, pode ser qualquer coisa. Um objetivo só, muito claro, mas que você queira de verdade. E aí você coloca isso no papel. Chama alguém que você curte muito, alguém que você gosta muito. Se você é casado, seu cônjuge, senta com essa pessoa e fala, isso aqui nós vamos conseguir até o final do ano. Essa é a nossa meta que vai nortear os nossos resultados, as nossas ações ao longo desse ano. É para cá que a gente vai. Tá a fim de ir comigo? Vamos junto? Vamos. Todos os dias vocês vão trabalhar para isso. Aí o como vai surgir. Aí o como vai surgir. Eu sou completamente apaixonado por fazer meta. Principalmente por realizar metas. Mas isso aqui é incrível, isso funciona. E quando uma empresa tem metas definidas, só que a equipe não consegue alcançar, o problema fica onde daí? O problema está em quem fez a meta? O problema está no líder? O problema está na equipe? O fato de ter a meta definida não está dizendo que a meta está correta. Então preciso analisar como que foi desenvolvida essa meta, quais as métricas que foram utilizadas para se basear nessa meta. Por exemplo, a meta é 200 mil. Baseado no quê que é 200 mil? Eu achei um número... A meta está definida. A meta é 200 mil. Mas daí não tem métricas. Eu vou olhar as métricas da empresa. A empresa faz 120 mil. Historicamente, ela nunca fez mais de 120 mil. Como é que eu coloco uma meta definida de 200 mil? Não vai funcionar. Por não ter métricas. Ou ela fez 200 mil uma vez na vida. Que foi um caso totalmente fora. Então eu preciso ter as métricas para validar se a definição da meta está correta. Meta está definida correta? Ok. As ações que as pessoas precisam implementar para atingir esse objetivo, essa meta, está clara? Está todo mundo treinado para isso? Daí eu vou precisar analisar processo, pessoas, bonificações, engajamento, porque só a meta definida não define que está claro, se a equipe não consegue alcançar, provavelmente tem alguns erros, e aí é voltado à gestão de pessoas, ao engajamento das pessoas, à competência das pessoas, clareza, a qualificação, para saber se as pessoas realmente sabem fazer aquilo ali, e gestão. Porque muitas vezes tem pessoas capacitadas, só que mal direcionadas, por falta de líder, falta de gestão. E aí tem que trabalhar num ritmo diferente. Que é o fazer exercício físico. Eu estava falando aqui com a galera aqui. Agora tu tá na onda, né? Agora eu tô aqui, fazendo minhas atividades, com personal e sem personal. Quando tu faz com personal, a meta não é tua, a meta é dele. Ele te coloca a correr num ritmo diferente, ele te coloca a correr mais rápido. Você quer parar, ele diz para não parar, para ficar mais 1 minuto, para ficar 2 minutos, para ficar mais 5 minutos. Né? Ele te puxa, ele te leva a um limite esse é o papel diferente. Do mentor, né? Exatamente, esse é o papel. Então, assim, aqui pode estar faltando justamente só alguém que puxe numa velocidade maior, numa distância maior. Porque se deixar, cada um vai na sua velocidade. E o que acontece muitas vezes nesse sentido é que ocorre um desânimo.
né? Ocorre uma desmotivação, um desânimo e daqui a pouco, não vamos mais trabalhar com meta, vamos deixar acontecer. E isso eu julgo até como um certo pecado para a empresa, né? Não ter metas, né? Então ela vai de acordo com o que tá, né? Se é verão, vende bem, se é inverno, já vende menos, né? Como vender biquíni no inverno? Né? Quais as estratégias que eu vou ter para isso? Né? E dá para vender. Né? Então, existem formas de eu conseguir alcançar os objetivos, existem caminhos para isso. E muitas vezes o empresário não sabe, por isso que ele não faz. E aí vem a valiosa, né? Quando eu não sei, eu pergunto para quem sabe. Logo, eu vou conseguir executar. E aí eu não vou perder mais um ano. E um ano é perder muito tempo, né? Um mês é muito tempo. Exatamente. Mas como a gente vê empresas que perderam um ano, né? E não foi perder o ano da pandemia, não. Já vem de histórico, né? Um mês é muito tempo. Beleza. Então eu vou pedir aqui para deixar para nossa audiência 3 pontos importantes que não podem passar em branco na elaboração de uma meta. 3 pontos assim, que, poxa, eu sei que são vários pontos, né? Quando a gente pega uma empresa nova que entra como nosso cliente, a gente precisa avaliar muitos fatores, né? Não é simplesmente assim que, vai lá e faz isso. Não é mágica. Mas 3 pontos importantes que o empresário que está aqui nos ouvindo, ele já pode sair e pensar diferente na elaboração da meta. Pensa numa tríade, né? Vai um triângulo, uma tríade. O que, quando e por quê? O que se quer? De uma maneira muito clara. O que se quer? O que isso vai trazer de benefício? O que se quer? O que vai se trazer de benefício não só para a pessoa, mas para todos os envolvidos? Para quando? Para quando? Ter uma data muito clara para conseguir medir, para conseguir metrificar, para conseguir acompanhar isso. E o porquê? O porquê é muito importante, porque ele vai dar sustentação. Se você tem um porquê claro, direciona, né? Ele vai te direcionar e vai te dar suporte. Porque nem sempre vai ser fácil de conseguir. Normalmente não é fácil de conseguir. Então, quando eu tenho um porquê claro, porque se eu chegar lá, vai acontecer isso. Esse porquê está muito claro, esse significado está muito claro. Eu paro de correr atrás da meta. Eu correr atrás desse bônus, desse porquê. Isso vai mudar. De que forma que isso vai mudar a minha vida? De que forma que isso vai mudar meus resultados? De que forma isso vai mudar a minha empresa? Então eu tenho esse porquê claro, aí eu corro em cima desse porquê. Então, se tendo um quê, para que eu tenha um contexto geral, uma meta muito clara, uma data, quando e um porquê. Se eu tiver esses 3 pontos bem definidos, que eu chamo a tríade, né? A tríade das metas, você vai conseguir estabelecer qualquer meta e você vai conseguir atingir de uma maneira muito mais fácil do que se você não tivesse. Baseada no que você realmente precisa, o que você realmente quer, é clareza, né? Eu acho que definindo aqui numa palavra seria clareza. E para finalizar aqui, eu não poderia deixar de falar do nosso treinamento, né? Nós temos um treinamento 100% online sobre como elaborar metas lucrativas para qualquer tipo de empresa, né? De que forma que o empresário ele elabora as metas lucrativas para a empresa dele. E ele já mudou a realidade de muitas empresas, né? Muitas empresas que já entraram em contato com esse treinamento no Brasil inteiro, já aplicaram, já tiveram resultados muito positivos, mudaram o cenário da empresa, inclusive dos colaboradores, clientes e afins. Como que a nossa audiência pode ter acesso a esse treinamento? Aqui embaixo, do nosso podcast, deve ter um link onde você vai clicar e você vai lá para a página, onde você vai ver todo o funcionamento desse treinamento. Treinamento prático, rápido, ele é uma mentoria, ele é uma mentoria de pouco mais de 2h30, 3 horas, onde tem um passo a passo. A mentoria que eu dei para um grupo de empresários, esse grupo de empresários pagou quase R$5.000 para participar dessa mentoria, a gente colocou disponível para participação por um valor simbólico, simbólico mesmo, valor simbólico, para que você consiga acessar. E a ideia é que você acesse esse treinamento, você consuma esse conteúdo e no final você já está desenvolvendo as metas. Então você vai saber todo o conceito de como que aplicar as metas lucrativas na sua empresa, como que você cria o plano de desenvolvimento de comissão, de bonificação para engajamento dos colaboradores de maneira prática, com as planilhas de apoio, passo a passo, tem uma aula explicativa como que preenche a planilha, para que ela serve, como que você vai avaliar o resultado. Então, assim, qualquer tipo de negócio, qualquer tamanho do negócio, você vende produto, serviço, independente do que você vende, você vai entrar ali, pouco mais de 2h30, 3 horas, você assistiu, resolveu e já está aplicando. É assim que funciona. Várias pessoas que participaram
me passaram que nunca viram conteúdo assim nem no Nem no MBA. MBA, né? Nem no Você MBA. viu. Então, assim, ele está muito prático e eu sei que de verdade não foi visto no MBA, porque eu já fiz alguns MBA e eu sei que dessa forma não existe. Está prático. Para quem tem negócio, vai lá e assiste, já aplica e sai gerando resultado na empresa. Esse é o objetivo. Está terminando o mês, está começando o mês, não tem as metas claras, quer ajustar? Entra lá, baixa os aplicativos, os arquivos, entra lá, resolve. Uma condição simbólica, de graça. Assim, ó, só para você clicar, aproveitar e já começar a gerar resultado. É isso. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim desse bate-papo gostoso sobre metas e objetivos. A gente gosta muito de falar sobre isso, porque a gente vê resultado, né? Eu gosto de falar de metas, gosto de falar de objetivo. Acho que isso aqui muda o jogo de empresários, muda o jogo de empresas. Se você está assistindo e chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Volte sempre, né? Volte sempre. Estabeleça suas metas, gere mais resultados. Sua empresa merece, você merece chegar no próximo nível. E sempre que precisar, estamos aqui toda segunda-feira com um novo conteúdo. Até mais.